Hoje nós vamos falar sobre a oferta de vida, então te prepara aí, porque o assunto hoje é forte. E aí galera, como é que vocês estão? Estou aqui de volta, para mais um vídeo da nossa série Jovens Joe, uma série que gerou grandes frutos para nós. E hoje nós trazemos um tema muito especial, um tema que não é só forte para nós como jovens, mas sobretudo porque somos jovens Shalom. Para isso a gente vai partir sobre 3 perguntas, né? Nessas 3 perguntas a gente vai ter um caminho aí de raciocínio sobre aquilo que Deus quer nos falar hoje como jovens da cidade de Funcionários, jovens Shalom do mundo inteiro. A primeira pergunta é: o que a missão tem a ver comigo? O que a missão tem a ver com a minha história? Bom, vamos imaginar que você está numa floresta e nessa floresta está escuro, é à noite, você não sabe para onde é que vai e aí de repente você encontra uma bússola e essa bússola vai levar você para o caminho correto para que você saia dessa escuridão. Se a gente for pegar essa analogia, a gente vai entender que a bússola é a nossa missão. A nossa missão dá sentido à nossa vida. A nossa missão nos faz caminhar no rumo certo para sair das nossas escuridões, das nossas dificuldades, daquele caminho que a gente não entende o que está acontecendo. Então a missão Deus nos dá para que nós possamos ter um sentido, um pleno sentido de vida. Quando eu estava em missão, eu era jovem em missão e vivi o vocacional pela comunidade, e lá teve uma frase que foi muito forte para mim. Uma frase que até hoje marca a minha história com Deus, né? Que diz assim: somente a vida em missão nos faz reconhecer quem de fato nós somos. Ou seja, nós só vamos entender quem de fato nós somos quando a gente estiver em missão, quando a gente estiver ofertando as nossas vidas. Não somente quando você pega o avião, deixa a família, chora na missa e todo mundo canta, abraça. Não somente nesses momentos que você deixa tudo e vai em missão, mas a nossa missão diária, a nossa oferta diária no seu ministério, na sua família, na sua faculdade, na sua escola, enfim, qualquer lugar, Deus lhe chama a ser uma missão. E como o Padre Cristiano falou nesse CJS Live desse final de semana, a partir da missão, Deus extrai o melhor de mim. Então, quando a gente está em missão, Deus extrai o melhor de você, o melhor de mim, o melhor do Padre Cristiano, o melhor de qualquer outra pessoa no mundo, na comunidade, certo? Então, dentro da missão, nós encontramos aquilo que há de melhor em nós. A segunda pergunta é: então como é que acontece o chamado divino? Como acontece aquele momento em que você escuta a voz de Deus? Bom, essa é uma pergunta muito simples de resolver, de responder. Nós podemos partir Nós partimos da amizade com Deus, do amor a Deus. Então, na medida que nós estamos próximos de Deus, Deus vai nos revelando a nossa missão, aos poucos, não é de uma vez. Nós contemplamos na vida dos santos, na vida dos mártires, né? Na vida daqueles que testemunharam com todo ardor a quem era Jesus, o amor divino, a paz de Deus, o Shalom do Pai. Nós vemos na vida deles que eles tinham um profundo amor a Deus, um profundo caminho de intimidade com Deus, de amizade com Deus. E neste caminho, Deus revela a missão, Deus transforma a missão e faz com que aquelas pessoas sejam capazes de dar a vida por Deus. E aí elas se enchem de sentido. A terceira pergunta é: como lidar então com as minhas fraquezas? Eita, este é o momento em que muitos se pegam: meu Deus, eu entendi o sentido da missão, entendi que Deus me chama, mas poxa, eu sou fraco, poxa, eu não tenho nada a oferecer para Deus. Aí é que tá, meu chapa. Quando nós vivemos agora, né, domingo, o evangelho sobre o joio e o trigo, nós vemos que Deus plantou o trigo e veio o inimigo e plantou o joio junto a ele. E aí cresceram juntos, né? E aí nós precisamos entender que eles crescem juntos, mas a gente precisa focar naquilo que é belo, naquilo que é bom, naquilo que Deus pensou de fato para nós, a nossa missão, a nossa vocação. E aí quando a gente foca nisso, a gente vai deixando que Deus cuide daquilo que é difícil em nós, que Deus vai cuidando das nossas fraquezas, que nós, olhando para a bússola que Deus nos deu, olhando para a nossa missão, nós vamos caminhar reto. E aí você vai de fato entender que a sua vida tem um sentido. Você precisa olhar não para as suas fraquezas, mas olhar para Deus. Olhe para Deus, olhe para Deus, certo? Olhando para Deus, nós temos uma vida cheia de sentido. Olhando para Deus, nós percebemos nossas fraquezas sim, porque nós temos e são muitas. Mas olhando para a missão, olhando para o caminho que Deus tem para mim e permanecendo neste caminho, que é muito importante, Deus vai nos mostrar
a verdadeira felicidade, nós vamos provando dessa felicidade, nós vamos provando dos grandes tesouros aqui na Terra. Nós contemplamos na vida dos mártires, dos santos, que de fato vale a pena, mesmo com todo o sofrimento. Convido você a apresentar diante de Deus esse desejo de conhecer a vontade de Deus, de entender qual é o sentido da nossa vida, da sua missão. Pergunte para Deus qual é a sua missão e não tenha medo. Não tenha medo de dizer sim a essa missão, de dizer sim à oferta de vida, à oferta sacrificial que enche a nossa vida de sentido de felicidade. A juventude é a melhor fase para a gente ofertar a nossa vida, para nós entregarmos a Deus os melhores perfumes que nós temos, assim como Santa Teresinha dizia nos seus escritos. E a partir disso, dando os melhores perfumes para Deus, nós vamos ser jovens Joe, jovens santos, jovens mártires que ofertam a sua vida e testemunham o amor divino, e assim alcançaremos o fim último das nossas vidas, que é a santidade. Que Nossa Senhora nos conduza, nos dê um coração dócil e nos leve apontando para Deus, apontando para a nossa missão, em vista de um caminho pleno de felicidade. Que Deus abençoe você e até a próxima!